Perdi o prazo da declaração de saída definitiva. E agora? Arine, eu moro em Portugal há anos e nunca apresentei a declaração de saída definitiva do Brasil. Eu escuto essa frase praticamente todas as semanas durante as minhas consultorias no escritório e normalmente vem acompanhado de algumas dúvidas. Agora eu estou irregular, vou ter problemas com a Receita Federal, perdi o prazo, não tem mais solução? Calma, se você já fez alguma dessas perguntas, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo porque existe muita informação incompleta circulando pela internet. Infelizmente, muitas pessoas acabam tomando decisões baseadas no medo. Hoje eu vou explicar o que é a declaração de saída definitiva, o que acontece quando o prazo não é cumprido e quais são os riscos e principalmente quais são os caminhos que ainda existem para regularizar a sua situação. Mas já quero adiantar uma coisa, perder o prazo não significa que tudo está perdido. E essa talvez seja a informação mais importante desse vídeo. O que é a declaração de saída definitiva? Antes de falarmos sobre os problemas, precisamos entender o conceito. Muitas pessoas acreditam que a declaração de saída definitiva tem relação com imigração, mas não é bem isso. Ela é uma obrigação fiscal, não migratória. Quando uma pessoa deixa de residir fiscalmente no Brasil e passa a viver em outro país de forma permanente, ela deve comunicar essa mudança à Receita Federal. Em outras palavras, a Receita Federal precisa saber que você não é mais residente fiscal brasileiro. E por que isso é importante? Porque residentes fiscais e não residentes possuem regras tributárias completamente diferentes. E a forma de declarar seus rendimentos muda, a forma de tributar seus rendimentos muda e a forma de manter seus investimentos também muda. Até mesmo a sua relação com as instituições financeiras, com os bancos, podem mudar. Por isso, a saída definitiva não é apenas um documento, ela representa uma mudança de enquadramento fiscal, o erro mais comum dos imigrantes. Agora eu quero falar sobre algo que acontece com muita frequência. Quando uma pessoa decide imigrar, normalmente existem dezenas de preocupações ao mesmo tempo que devem ser providenciadas, né? Encontrar uma casa, matricular filhos na escola, abrir conta bancária, solicitar documentos, regularizar residência, enfim, é muita coisa. E diante de tantas prioridades, a parte fiscal acaba ficando em último lugar. Eu mesma vejo isso diariamente, né? Pessoas extremamente organizadas em outras áreas da vida, mas que nunca receberam orientação adequada sobre a sua situação fiscal internacional. E o problema não é cometer um erro. O problema é permanecer anos sem saber que aquele erro existe. Perdi o prazo. O que acontece agora? Aqui está a pergunta que mais gera ansiedade. Arine, eu saí do Brasil há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Eu nunca apresentei essa declaração de saída. E agora? Na maioria dos casos existe solução, mas cada situação precisa ser analisada individualmente, porque existem vários fatores envolvidos. Quando ocorreu a mudança, qual era a fonte dos rendimentos, se existe empresa, se existe investimentos, se houve entrega de declarações posteriores, se houve movimentações financeiras relevantes, tudo isso deve ser analisado. Por isso, desconfie de respostas prontas. Quem diz que todos os casos são iguais, provavelmente não está analisando a situação com a profundidade necessária. E nenhum caso não se aplica ao outro. E quais são os riscos de não se regularizar? Agora vamos falar dos riscos. Não para gerar medo, mas para gerar consciência. O primeiro risco é a manutenção indevida da condição de residente fiscal no Brasil. Isso pode gerar impactos de forma como determinados rendimentos são tributados. O segundo risco envolve as instituições financeiras, os bancos. Nos últimos anos, houve um aumento significativo nas trocas internacionais de informações fiscais. Hoje, diversos países compartilham dados financeiros através de mecanismos internacionais de cooperação. Portugal participa desse sistema, o Brasil também. Nunca se investiu tanto em tecnologia para ter acesso a essas informações. Isso significa que cada vez mais informações circulam entre as administrações tributárias. Por isso, a organização fiscal deixou de ser uma opção. Ela passou a ser uma necessidade que deve ser pensada desde o início da sua mudança para Portugal. Outro risco envolve instituições, corretoras, contas bancárias, aplicações financeiras, distribuições de lucros e ganhos de capital. Dependendo da sua estrutura patrimonial, a falta de regularização pode gerar consequências relevantes e graves. Uma situação que eu vejo com muita frequência é a situação de pessoas que se mudou para Portugal, passou a trabalhar por aqui, passou a declarar seus impostos nas finanças aqui em Portugal, construiu a sua vida fiscal aqui, mas nunca regularizou sua situação perante a Receita Federal do Brasil. Ela acredita que, porque está pagando impostos em Portugal, automaticamente está tudo resolvido. Mas residência fiscal não funciona dessa forma. Existem critérios específicos
específicos, existem regras específicas e cada país possui sua própria legislação sobre esse tema. Por isso é tão importante fazer uma análise integrada, um diagnóstico fiscal para entender tudo isso, porque Brasil e Portugal não podem ser analisados isoladamente. Então, o que deve ser feito? A primeira etapa é compreender exatamente qual é a sua situação atual. Quando ocorreu a mudança, quais rendimentos existiam nesse período, quais declarações foram entregues e quais obrigações continuam pendentes. Somente depois dessa análise é possível definir a estratégia mais adequada ao seu caso. Em alguns casos, será necessário regularizar declarações. Em outros, será necessário enviar um e-mail para a Receita Federal ou propriamente apresentar uma declaração retroativa. É justamente por isso que eu sempre reforço, não existe uma solução padrão, existe uma solução adequada para cada caso. O maior erro que você pode cometer. Se eu pudesse deixar apenas um conselho nesse vídeo, seria o seguinte: não espere surgir um problema para buscar orientação. Muitas pessoas só procuram ajuda quando precisam vender um imóvel, quando precisam movimentar investimentos, receber uma herança ou receber uma notificação da Receita Federal, ou quando percebe que existe alguma inconsistência ou algum problema a ser resolvido. Mas quanto antes a situação for analisada, maiores costumam ser as possibilidades de organização. Planejamento quase sempre custa menos do que a correção. Isso vale praticamente para todas as áreas da vida, inclusive para a área fiscal. E se você perdeu o prazo da declaração de série definitiva, não entre em pânico, mas também não ignore a situação. A melhor decisão é compreender exatamente qual é o seu enquadramento fiscal atual e quais medidas podem ser adotadas para a sua regularização. Lembre-se de que cada caso possui particularidades e é justamente por isso que uma análise individual faz toda a diferença. E se esse vídeo ajudou você, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com outros brasileiros que vivem no exterior e me conta aqui nos comentários, você já apresentou sua declaração de série definitiva ou ainda tem dúvidas sobre esse assunto? Até o próximo vídeo!